Olá, meu nome é Ana Lúcia de Aguiar. Hoje estarei apresentando para vocês o meu trabalho da disciplina Práticas Pedagógicas e Conceito Linguístico. Estarei olhando para o lado aqui porque o meu computador está aqui e eu vou olhando o mapa mental e dissertando com vocês sobre. O tema do meu trabalho é Prática Pedagógica de Língua Estrangeira de forma geral. Eu tive que aplicar minha observação na disciplina em matéria de inglês, então por isso que eu coloquei o tema assim. Então, eu trabalho tanto em inglês quanto espanhol. O meu trabalho, na sondagem inicial que eu tive, a professora que eu acompanhei, ela trabalhou com os alunos o filme Divertidamente, na disciplina de inglês. O que acontece? Na aula anterior, que eu não tive presente, ela passou o filme para os alunos. Então, quando eu vim na aula que eu participei, os alunos tinham que trazer um relatório de casa, apresentando, né, um breve resumo do filme e a opinião deles acerca desse filme. Os alunos tinham que fazer em inglês, todos os alunos participaram e fizeram essa atividade, no caso que seria uma tarefa. Todos eles apresentaram na sala, leram seu relatório, teve a interação de troca de opinião ali, que um achou uma cena melhor, outro não, e teve essa interação em inglês. O filme, a professora também fez no questão de responder a chamada. Cada aluna respondia a chamada com a emoção que sentia naquele dia, em inglês. Achei bem legal, bem divertido foi. Então, eles respondiam em inglês com a emoção ali que eles tinham aprendido, né? Como a pronúncia, como falava, ali a chamada. A professora passou um filme também, um vídeo, falando da pronúncia, como deveria falar, da pronúncia correta, daquela emoção para responder a chamada. Durante a aula, a professora fez a explanação do conteúdo dessa forma. Ela sentou, fez uma roda de conversa, falando das emoções em inglês. Então foi bem interessante, bem dinâmico, porque eu achei que seria mais difícil por questão de ser adolescentes, né, falando os seus sentimentos, suas emoções, ainda mais em inglês. Mas teve uma participação 100% da turma, das turmas que eu observei, achei bem interessante, eles se animaram, no começo, né, apareciam mais acanhados, tímidos, mas depois foram se abrindo e conversando, foi bem legal essa troca também. No decorrer da aula, a professora também conversou e a gente fez a prática da conversação ali, né, em inglês, né, trazendo as emoções, né, os sentimentos, como já tinha conversado anteriormente, para praticar mesmo aquela pronúncia daquelas palavras, daquelas emoções. A participação da turma foi de forma geral, todos participaram. Não teve, acho que nenhuma turma que eu participei ali que teve algum aluno que se negou ou que não participou da aula. Todos participaram. Achei bem interessante também, é uma curiosidade que eles ficaram contentes assim com a participação minha na sala de aula. Alguns eu já conhecia, outros não, porque eu já dava aula, mas as turmas do ensino fundamental não têm espanhol na escola onde eu trabalho. Então, no final da aula, eles quiseram, né, ter uma conversa, como funcionaria, como vai funcionar, no caso, né, quando eles estudarem no ensino médio, essa disciplina de espanhol que vão aprender, trocamos algumas. Então, como falado anteriormente, foi bem legal, porque no final da aula a gente teve essa troca de experiência, eles tiraram um pouco da dúvida acerca da disciplina de espanhol. A minha opinião sobre observação. Eu gostei, achei bem interessante. Então, enriqueceu bastante, não só o meu conhecimento como acadêmica da língua espanhola, mas também como docente, como professora. Foi interessante ver o método que essa professora trabalha, para ver como funciona, né? Eu assistindo essa aula como telespectador, então vendo essa interação tanto do professor quanto do aluno, essa troca de conhecimento, então foi bem interessante. Pude observar se esse método funcionava realmente assim, né? Claro, foi apenas, né, ali um período que eu observei, mas já vi grandes resultados.
Teve bastante participação dos alunos durante a aula, teve essa troca de interação ali, então foi bem legal também. Então foi uma aula que atraiu bastante atenção do aluno. Não chegou a ser, não foi uma aula monótona que passou assim, que demorou a passar, que enfim não teve essa troca, e foi uma aula bem legal. Acerca da entrevista, eu fiz uma entrevista, eu fiz 10 questões. As minhas questões, vou fazer um breve resumo também sobre o relatório. As minhas questões, eu coloquei também alguns temas dentro delas, que foi o principal desafio que os professores, que cada professor enfrentava em sua sala de aula, né? As duas professoras, eu entrevistei duas professoras da disciplina de inglês, elas tiveram respostas similares, elas, né, me passaram no resultado da entrevista delas, que o principal desafio é atrair a atenção do aluno para a sala de aula, né? Que fazer ele prestar atenção, motivar o aluno em sala de aula. Então, eu vou ler aqui a parte do relato de uma professora, da resposta de uma entrevista aqui, da professora Viviane. Ela colocou que para manter os alunos engajados e motivados, procura variar as atividades, trazendo uma combinação de exercícios práticos, jogos, discussões e conteúdos interativos. Ela colocou também que acredita que a diversidade de atividades ajuda a captar o interesse de diferentes perfis de alunos. Então, busca incluir atividades que estimulem a criatividade e a participação ativa de cada aluno. Outra pergunta também que eu coloquei na minha entrevista foi que a abordagem do professor em sala de aula, qual o método que ele usa. As duas professoras colocaram o método audiovisual, como a professora que eu observei também, né? Vi onde trabalha vídeos, filmes, audiobooking, enfim, música também. É uma forma mais interativa e lúdica de ensino. Outra questão também colocada na minha entrevista foi a questão do preconceito linguístico. Então, os professores falaram, né, como eles combatem esse preconceito linguístico. Então, eles colocaram também a forma de trabalhar a diversidade linguística em sala de aula, trazendo a diferentes culturas, fazendo o aluno entender, né, e respeitar outras culturas, outros idiomas também, né. Também trouxe, na minha entrevista, coloquei, né, a priorização do ensino de inglês. Então, quais implicações eles acham, né, que essa lei de oferta do inglês, né, maior que o do espanhol, acarretaria para a escola, para os alunos, então para o ensino. Então, os professores comentaram que com isso, né, com a diminuição da carga horária de espanhol e o aumento de inglês, essa mudança ela vai enfraquecer a oferta do espanhol. Então, muitas escolas às vezes nem têm espanhol na grade curricular. Então, é uma perda de oportunidade, né, da integração cultural e dessa forma de ensino, né. Então, teve essa perda do espanhol, né. Então, os professores colocaram que com a priorização de inglês teve, né, esse enfraquecimento do espanhol, algumas escolas não têm essa oferta, então deu uma quebrada ali no espanhol. Então, a dificuldade também de alguns alunos, se quiser fazer intercâmbio para os países, né, falantes da língua espanhola, vão ter mais essa dificuldade. Então, foi isso meu trabalho. Gostei muito, foi um desafio também, querendo ou não, porque a gente sai um pouco da zona de conforto da gente. Eu fiz entrevista com outros professores de outras escolas, né? Uma entrevista foi com a professora da escola que eu fiz a observação, outra foi de outra cidade. E então foi legal a gente ver visões de outros professores, fazer essa troca de conhecimento também. Então, a minha apresentação foi isso e uma boa noite a todos.